qual que é o resumo, né, do que aconteceu aqui hoje? A gente teve um payroll que, na análise, né, ele veio de uma forma mais dove, o que justificaria a continuidade de venda de dólar. Porque podem ter pessoas que já estavam posicionando, né, agentes relevantes que já estavam posicionando antes. Isso não só aqui, como no mundo, né? A gente pode ser beneficiado com o preço porque alguém está reduzindo a sua exposição ou zerando uma posição que tinha. Houve uma tentativa de antecipar uma vantagem que poderia começar a acontecer. Não deu muito certo, né? Viu que deu uma. Não chegou a tomar, né, pegar aquele stop lá de cima, aquela proteção, mas mesmo assim viu que não foi um time adequado, né? Mas você vê que o feeling não resolveu aí. Aí passou aquele momento de um pouco de calor. Um segundo posicionamento, né? E aí o mercado, quando para, né? Quando sai aqueles lotes, né? Na parte da manhã, o mercado devolve um pouco aí de preço, beneficiando a nossa posição. Fala, trader, bem-vindo a mais um vídeo da série Por Trás do Clique. E o que que é essa série para quem está começando a ver agora? É uma série onde eu paro um pouquinho, né, as minhas atividades como trader autônomo e vou gravar um vídeo mostrando como você deve se comportar de forma profissional para operar mercado, né, para ser um trader. Então eu venho trazendo a leitura, a forma de atuação e as variáveis, né, que a gente muitas vezes vai observar para que possa realizar operações com maior eficiência, certo? Então essa série é para isso, é uma série educacional onde eu vou operar com um lote mínimo numa conta que eu uso para teste mesmo. Então a gente vai observar o mercado e hoje temos uma questão muito, muito importante, que é mostrando como que a gente vai operar o payroll, certo? O payroll, ele é um dado bastante relevante para o mercado, talvez, aí, né, um dos dados que mais faz, acrescenta volatilidade no mercado. Então, assim, é um dado bastante esperado, dado de empregos, norte-americanos, né, do mercado de trabalho norte-americano, e a gente vai observar aqui, como que vai ser esse payroll e como a gente vai atuar. De qualquer forma, já dá o like aí para dar uma ajudada. E vamos para a operação em payroll. É lógico que vai sair o payroll agora às 9h30 e eu vou ler o dado, vou postar, né, que a gente tem uma comunidade ali que eu tenho que postar as notícias, os dados, a interpretação. Então a gente vai ficar em eu operar e fazer isso, né, ler o dado e postar aí na comunidade, no Discord. Então é isso. Eu preciso falar um pouquinho sobre algumas coisas bastante importantes, que são coisas macro, dar uma certa contextualização. Esse payroll ele vai sair diante de um pano de fundo bastante sensível, tá? Por quê? A gente teve uma última decisão do Fed, né? Que foi uma decisão. A questão não foi nem a decisão, né? Foi a entrevista do presidente do Banco Central, novo presidente do Banco Central, Kevin Warsh, e uma dissidência, na verdade, três dissidências na votação, de diretores que queriam que houvessem um aumento de taxa de juros, o que não aconteceu, né? E logo após, né, essa entrevista, essa decisão, já saiu no mercado alguns termos como a credibilidade do Federal Reserve, né, para combater a inflação. Então a gente tem ali esse balanço, né, que são dissidências querendo que piorar a política monetária, na verdade, é endurecer, não é piorar, né, mas endurecer a política monetária, enquanto você vê um outro lado que as pessoas tentam observar, né, os analistas tentam observar se ele não está sendo complacente. Ah, Justamente, né, existe sempre essa conexão com o político atual, né? Então, como ele foi eleito como político atual, ele tem as pessoas começam a olhar, né, os analistas começam a olhar se existe algum alinhamento por conta dessa indicação ou se ele simplesmente vai fazer o trabalho dele. E a questão é que o payroll, mostrando o mercado de trabalho, é muito, muito relevante para uma expectativa de como que vai ser essa decisão, como que o Federal Reserve vai se comportar, ah, com a política monetária nas próximas decisões. Então, aqui é bastante, bastante importante a gente ficar de olho em algumas coisas relevantes.
A primeira delas é que o headline, né, que é esse dado cheio que aparece na hora, ele pode motivar, né, ele na verdade ele motiva robôs e atuação muito imediata em tomada de posição. Então pode ser que ele venha de uma maneira que saia de uma maneira, o headline, que vai causar essa movimentação mais intensa naquele momento, mas não é exatamente o que o número está dizendo, né? Porque aí você tem que olhar dentro do número, o que que aquele documento, né, aquela pesquisa tá dizendo realmente. E aí o mercado se ajusta alinhado com aquilo que está dentro do payroll, não só o headline, né? Isso acontece bastante, né, para o payroll, tá? Então, lógico, às vezes é um dado tão fora da expectativa que aí mesmo, né, ele toma e continua, né? Ou ele bate e continua, sem que haja um ajuste aí, porque o negócio foi muito diferente daquilo que o mercado esperava e meio que se alinhou, né? Tanto só o headline como todo o resto do número. Então, a gente vai observar mais dentro do número, entender mais ou menos o que que o payroll tá falando, e montando esse quebra-cabeça, com o contexto que vem da política monetária do Fed, pelo menos da expectativa sobre a política monetária do Fed, principalmente com essas dissidências na mão, né, que são os três votos que queriam aumentar a taxa de juros. Muito parecido com a decisão do dia da decisão do Federal Reserve, a decisão de taxa de juros, né? Você pode operar de duas formas, né, distintas. Uma é você já tem uma expectativa sobre um número, sobre o contexto e como que isso vai impactar o contexto, como esse número vai impactar o contexto, você já está posicionado para esse dado, tá? E tem também uma outra forma, que é você espera o dado sair, né? Entende o que que ele está dizendo, e aí você toma uma posição melhor se caso o mercado te der preço para isso. Se o mercado não te der preço para isso, já está precificado, não adianta. Mas em algum momento pode haver alguma volatilidade, uma necessidade de execução de lote por algum agente que te dê algum preço, e aí você consegue entrar na operação. Então, são duas coisas bem distintas, né? Uma você já vai posicionado para o dado, e o outro você vai ler o dado depois se posicionar. É claro, se você já for posicionado para o dado, é muito importante entender que o payroll vai ter uma alta volatilidade. Então, o payroll não vai ser um, um dado em que você vai posicionar com um lote cheio, né, que você costuma operar. Você provavelmente tem que diminuir para aguentar essa volatilidade, tá? Essa volatilidade inicial, como eu disse, né? Existe no dado em si, né? Na divulgação do headline, existe essa tomada aí de decisão por robôs ou o trader imediatista que vai olhar o número e vai clicar na hora, muito rapidamente, causando alguma variação de preço que não necessariamente está alinhado com aquilo que está dentro do número de fato. Então, né, nesse caso, eu vou fazer igual eu fiz, né, no vídeo da decisão de taxa de juros. E se você não viu, então assista para entender melhor. Mas eu vou fazer muito parecido, né? Eu vou esperar o número para tomar uma posição, tá? Se o mercado me apresentar alguma oportunidade para isso, ok? E a grande questão aqui é justamente você entender que a arte de operar mercado não é você querer estar posicionado em todos os movimentos que acontecem, né? Achando que você está perdendo dinheiro porque você não está posicionado. Na verdade, a arte de operar é você entender que estão te dando um preço num time interessante para um contexto interessante para você, né? Onde você tem proteção e você tem uma probabilidade de ganho bem razoável. O que significa que não é o fato dos movimentos do mercado, mas algumas coisas se alinharem muito bem para que você possa operar, para que você possa se expor, né? Tomar risco. E é bastante importante. A gente tem 5 minutos aí para sair do dado.
E vamos lá, vamos ver o que que acontece, como eu falei, né? Como eu vou ler o número, vou postar também. Pode ser que eu corte o vídeo, né? Eu vou cortar o vídeo em alguns momentos, para justamente não ficar tão extenso e facilitar o consumo aí de vocês entendendo melhor. Também não vai, né? Enquanto eu tô lendo, postando, não tá acrescentando nada aqui, né? Então, nada mais justo do que eu cortar aí essa parte, tá bom? Vamos lá, vamos esperar, tem alguns. Estão 4 minutos aí e vamos ver o que que o mercado nos apresenta. Acontece muito próximo do dado, né? Vão sendo cancelados robôs, porque é um dado que traz muita vol, pode ficar muito ruim, né, para quem está exposto. Então é cancelado bastante ordens assim, né? Também dos operadores, para esperar o dado passar, tá? Isso facilita, né, essa volatilidade inicial, né, dependendo do dado, né, dependendo do número. Se é um número muito próximo à expectativa, né, tende a ser menor esse impacto, mas isso facilita, né, o mercado a, a, a ter uma volatilidade maior, né? Ó, como eu disse, né, bate muito, muito rapidamente, tá vendo? Foi um dado bem, foi um dado abaixo, né? Existe uma expectativa, né, de alta de 85 mil postos, né? Mas o número saiu 23 mil, né? Bem abaixo aí do que era esperado. E a taxa de desemprego, ela reduziu. O ganho médio por hora trabalhada ficou abaixo também, né? Existia uma anterior de 0,3, aí uma expectativa de 0,3 também, e saiu 0,1. Né? Então, assim, um primeiro momento a gente tem um número abaixo, né? Mas eu tô dando uma olhada aqui no número inteiro, tá? É. Além da perda, né, dessa expectativa, além de ter vindo abaixo da expectativa, ocorreu que você tem um número revisado, na verdade, 103 mil postos a menos revisados de dados anteriores, né? E embora exista uma queda da taxa de juros de 4,1, ocorreu junto com redução da força de trabalho, tá? A queda de participação. E os salários perderam força, né? Então a gente tem aí um dado extremamente dove, né? Como eu expliquei em algum outro vídeo, dove é quando você tem uma visão, uma expectativa, né? Um sentimento sobre a política monetária, ou a atuação, né, de uma política monetária mais leve, né? A expectativa, ou a própria atuação da política monetária mais leve. Então, o dado foi claramente dove, né? Quando é duro, é Hawk. Ok, vimos que o dado realmente trouxe uma visão bem, bem leve, né? Bem dove com relação à expectativa para a política monetária do Fed, né? Os postos de trabalho estão reduzindo. Qual que é o fio da navalha aqui, né? Tem que tomar cuidado que um dado extremamente ruim, ele tem uma característica, às vezes, de preocupação com a atividade, né? Então, aquilo que seria uma redução de juros por afrouxamento da política monetária, que vai melhorar a atividade, você tem uma preocupação com a própria atividade, o que, né, ele tem efeitos diferentes, essa percepção, para a precificação do mercado, tá? Bom, com a saída aí a gente teve, com essa divulgação a gente teve aí uma queda das treasuries, né? Na verdade, principalmente a de 10 anos está negativa, e a de 2 anos ficou estável, né? Não era esse o dado, não era esse a porcentagem, não lembro quando que estava, né? Mas estava maior. Então vamos lá, o que que a gente vai ver agora, né? Vamos dar uma olhada de como que os agentes atuam nesse mercado, né? A gente tem um dado que ele é claramente dove. Isso motiva, né? Por fora das expectativas e com tantos
com tantos números fora e revisões, isso provavelmente gera algum tipo de ajuste aí na posição dos agentes. Exatamente aquilo que a gente vai observar, tá? Como que os agentes estão atuando nesse mercado. Há uma coisa muito importante que tem que ser falado aqui, é que o payroll ele tem uma característica correlativa, né? Então, ele é muito, ele faz o nosso mercado estar muito dependente da correlação dos mercados externos. Então, não necessariamente uma atuação tão forte e relevante vai acontecer aqui nesse mercado que gere a precificação, porque a precificação ela pode ser muito bem estabelecida por conta do mercado externo, né? E dia de payroll é muito correlação, né? Muito correlação. Então, se o dólar sobe no geral, vai subir aqui também, bate no geral, bate aqui também. Então, na grande maioria das vezes, tá? Isso é óbvio que mercado nunca é regra, tá? Mas a grande maioria das vezes é isso que acontece. Fica muitos movimentos, de correlação. Mas, de qualquer jeito, a gente vai observar se existe alguma pontualidade aqui esse mercado. Sempre vou ter que falar, né? Eu tenho aqui um indicador que eu mesmo desenvolvi para eu observar, né, esses preços e como que eles estão, onde eu posso, onde tem regiões que eu posso clicar, porque o preço não está tão esticado naquele momento, né, naquele time, e regiões que talvez não seja estatisticamente tão vantajoso, tá? Pelo menos naquele exato momento. Então, o que que vamos fazer? Vamos dar uma olhada, né? Tem como que está aqui esse indicador. Esses desvios laranjas, né? Tem um de cima e de baixo, é provavelmente aqui ah, o desvio que eu tenho que permanecer, né? Que se eu tenho que clicar, é interessante que eu busque pelo menos estar dentro dessa faixa aí, por conta de que o mercado não está extremamente esticado, né? Não é o caso agora, né? Então a gente precisa esperar um pouco esse mercado atuar para que ele possa, né, juntar essas informações, essas tensões, essas exposições, para que seja possível a gente clicar aqui. E, obviamente, né, com esse dado e as coisas desse jeito, tem uma tendência de que a gente faça a venda nesse mercado, tá? E vamos ver se tem alguma oportunidade aqui para a gente pegar. Óbvio que, né, dependendo do tempo que isso demora, vou cortar o vídeo, deixar mais curto aí para que você possa assistir de forma mais dinâmica. Né? Quando eu falo desse fio da navalha, né, onde você começa a ter uma preocupação com relação à atividade em si, obviamente isso vai bater num ativo que chama o VIX, né, que é um ativo que mostra a volatilidade das opções ali no S&P. Então, se ele vem, né, é chamado o índice do medo. Se ele começa a puxar mais fortemente, isso sugere que o mercado olha para esse ponto. Não é o caso que está acontecendo agora, né? Então, muito provavelmente o mercado não está olhando para esse ponto, está olhando para o afrouxamento monetário, né? Até porque também a gente tem ali uma puxada nos futuros da Bolsa Americana. Então, a gente permanece com essa visualização, essa intenção de vender esse mercado. Mas como eu disse, né? O mercado eu não vou vender aqui, eu quero vender, mas eu não vou vender com a precificação já feita nesse momento, né? Eu preciso de mais exposição dos agentes, eu preciso que o mercado me dê algum preço bom, né? Num time bom, para que eu possa realizar uma venda. Não adianta eu querer buscar aqui uma operação nesse preço. E com esse time, né? É lógico, aí o mercado pode cair, cair, cair e tanto faz, vai sem mim, né? Pode ir embora sem mim, porque eu estou operando, né? Eu não estou adivinhando para onde o mercado vai, ou qual o preço que ele vai tomar depois. Até porque não é possível a gente prever a precificação dos mercados, tá? O que a gente vai fazer é acumular várias vantagens, para que a gente possa operar de fato, né, da melhor maneira possível. O que que motivaria um preço um pouquinho mais para cima, né? Por que que o mercado pode subir um pouco mesmo tendo o viés de venda? Porque alguém que estava vendido pode zerar, né? Pode sair da operação ou pelo menos reduzir, colocar parte disso no bolso. E quando entra esse fluxo causa preço. Então a gente pode se aproveitar do preço que entrou para poder fazer a venda, né? Agora, se não acontecer, é mais difícil a gente conseguir aí pegar uma venda a preços mais esticados, tá?
Como eu falei, a gente precisa acrescentar vantagens aqui. E operar tranquilamente, né? Sem impulsividade. A gente precisa ser extremamente técnico. Se quer ganhar dinheiro no mercado, você precisa aprender a ser extremamente técnico, sem impulsividade, né? Deixar essas emoções, de lado e você ler o mercado de forma bem técnica, tá? E lembrando, né, que está muito longe da minha faixa ali do indicador, né? Bastante longe. Então vamos ter que esperar aí. E tá tudo certo, né? Você não precisa se afobar para operar, né? Ficar tranquilo, só lendo aí o que que o mercado faz. O mercado na abertura aí, né? Tanto Petasco na abertura deu uma puxadinha, mas é verdade que existe, né? Como existe aquela correlação, existiu uma retomada um pouquinho, né? Dessa queda dos mercados, né? Do dólar contra as outras moedas, bem sucinta, igual aqui, né? O que justifica bastante seu movimento de correlação, né? Mas verdade é que a gente tem aí a OBS dando uma acelerada ali nas compras um pouco, mas muito provavelmente por causa disso, tá? O mercado tentando dar um pouquinho de preço pra gente vender, né? Tentando ajudar aqui. O mercado dando preço aí, né? Agora o que fazer? Vamos analisar se a gente tem um pouquinho mais de vantagem para poder fazer a operação, tá? Ainda não temos aí um viés muito comprador, tá? O viés tomou bastante lote aí, né? Aumentando bastante a posição dele. Não é posição, tá? Não dá pra gente saber se ele tá comprado, se tá zerando, se tá diminuindo. Mas o fato é que ele colocou fluxo aí, né? E acabou dando preço. Aqui a gente tem agora, né, um momento em que pode surgir uma vantagem vendedora, tá? Ainda que o índice esteja caindo, tá? Agora ah, existe um pouco mais de vantagem. Parece que vai existir vantagem, né? É, vou deixar a proteção, né? Depois eu decido aí direitinho. Eu quero, né, mais ou menos nesse miolo aqui, sair, né? Nesse momento, eu acho que está começando a surgir um pouquinho mais de vantagem vendedora, tá? Eu acredito, né, que esse UBS comprando é muito provavelmente alguém que estava vendido antes e está reduzindo a posição, tá? É por isso que ele acabou dando preço aí. Mas agora tá menos eficiente, né? Essa, essa tomada. Eu estimo que o mercado ele tá migrando para uma vantagem, mas eu vou falar a partir do momento que é mesmo uma vantagem se acontecer, tá? Tô antecipando um pouco, né? O problema é que o mercado não está aparecendo a volta do vendedor, né? Com esse dado. Acontecendo só provavelmente a redução de posição aí. É bem mais complicado, né?
A vantagem ainda não aconteceu, tá? Parecia que ia acontecer, mas não aconteceu, não. Agora é o seguinte, pessoal, a gente está dentro de uma situação onde eu tenho já uma vantagem mais vendedora estabelecida, tá? O que significa? Que agora a gente realmente está numa posição mais adequada para estar posicionado. Tem algum problema ainda com o dólar avançando um pouco ainda, né, contra as outras moedas, que como é um mercado que ele funciona muito na correlação, a gente vai ter, obviamente, esse impacto aí nos preços. Inclusive, saiu a imagem aqui, porque minha câmera esquentou, acho, aqui. Não sei, e ela desligou. Então, mas eu vou seguir aqui dessa forma, tá? Não tá com a imagem, mas vou estar falando aqui acompanhando. Então, a gente ainda tem o dólar avançando um pouco contra outras moedas. Né? Não é verdade, ela não está positiva nem nada, mas está ainda fazendo aquele movimento de subida. E, obviamente, impacta aqui a nossa, a nossa moeda. E vai impactar, né? Mas a gente já está numa situação bem mais agradável, de mais vantagem vendedora. Então, não tem muito motivo aqui para a gente zerar essa posição. É possível que eu faça outra venda, mas eu quero que seja ah, muito esclarecedor no sentido de que não é uma venda porque eu estou fazendo um médio. É como se fosse uma outra operação, tá? Como se eu tivesse zerado, fosse com certeza abriria essa posição que eu provavelmente vou abrir. E é lógico, que isso não pode servir de desculpa para você de que eu estou fazendo outra operação e você acabar fazendo médio aí nas suas operações. Entenda que não é o médio, não é desculpa, eu estou agindo tecnicamente, tá? Mas é possível que eu faça ainda uma venda, mais uma venda, para me para aproveitar essa vantagem vendedora que a gente está tendo nesse momento, tá? Mas, de novo, né, o que tem contra isso? Justamente essa correlação de dólar ainda subindo um pouquinho, tá? Índice muito, muito ruim, né? Bem caindo bastante aqui. Vamos ver, o UBS começa de novo, né, com as suas compras aí, bem na janela da Petax. Vamos ver se eu jogo um pouquinho mais para cima ali. É bem possível que eu faça uma venda, tá? Porque agora me parece que eu tenho que ficar vendido de fato. Essa entrada eu antecipei, né? Acabei antecipando e isso acabou não acontecendo mesmo, essa vantagem. Demorou muito para acontecer, tá? Mas agora ela tá visível, ok? Vou posicionar a venda aqui, tá? Esse é um pouquinho mais curto.
Bom, galera, é o seguinte, né? Parece que agora aquele lote que vem para zerar uma posição já vendida, né? Antes do payroll, que vem para reduzir a sua exposição, parece que parou, né? Parece que passou. Ficou bem. Isso não só nesse mercado, tá? No mercado global. Então ficou, né? Os lotes ainda de zerar, de reduzir, e parece que deu uma cessada agora, né? Então, agora aí o mercado vai aí corrigindo para o macro que a gente tinha estabelecido. Eu ia colocar, tô tentando colocar uma oco, mas ele já está bem perto do preço que eu ia zerar uma, né? Pelo menos. Porque uma delas, né? Uma das operações que eu fiz, ela não era para carregar tanto. Eu vou zerar uma na mão aqui, porque inclusive parece que saiu notícia, viu? Pela movimentação do mercado. Então vou zerar um aqui, né? Vou zerar uma e vou deixar uma de stop aqui, mas não vou deixar exatamente aqui. Vamos colocar aqui no 19, né? Um pouco acima aí da. Não, o ideal seria um pouquinho mais, né? O ideal seria uns 21, né? Acho que isso aqui seria o ideal, tá? É, Então zerei uma na mão mesmo, porque duas coisas vão acontecer, né? Primeiro que teve uma movimentação estranha que me parece que saiu notícia aí. E outro que eu vou almoçar. Eu acho que a gente vai entrando no período da tarde e é o seguinte, né? É por isso que eu resolvo já fechar uma, né? Um lote pelo menos. Porque, embora, né, no início da operação eu esperava uma volatilidade maior para pegar mais pontos, eu não posso ser engessado e não entender que na parte da tarde muito provavelmente a gente vai ter um mercado menos, com menos lote, menos dinâmico, né? Isso normalmente, pode ser que não. Mas na maioria das vezes, sim. Então eu já não posso esperar a mesma volatilidade, né? É, o mesmo, querer a mesma variação de preço. Então, por isso, é melhor você garantir esse, né? Que está basicamente ali muito próximo daquilo que a gente tinha estabelecido ali de proteção máxima, né? Mas justamente por causa disso, né? Porque eu sei que vai diminuir aí a volatilidade também. Agora o que está acontecendo? A gente está tendo um pouco menos de vantagem na venda aqui, tá? Então, ainda temos, tá? Alguma vantagem, mas eu já estou querendo estreitar o stop, tá? Não sei se foi por causa de algum burburinho aí, que isso acabou acontecendo, mas eu já tô querendo dar uma estreitada. A vantagem ainda existe, mas ela já não é mais tanto quanto na hora do último posicionamento lá, né? Então eu já tô querendo colocar ela entre 6,5 e 7. Vou colocar 6,5. Vou cancelar, tá?
Vou voltar aqui. Por quê? O mercado começa a acelerar um pouco a venda de dólar, tá? Tem um cara aí tomando lote, né, pela Morgan nesse momento, né, no tempo que ele está tomando aí, mas justamente no momento em que o mercado dá uma pequena acelerada na venda. Então vale a pena ficar, observar, né, um pouco mais. Senão a gente deixa aqui, né, ele simplesmente faz uma tomada e o mercado pode voltar, justamente porque o dólar, lembrando, né, como eu já expliquei, existe uma predominância de seguir a correlação em dias de payroll. Vamos ver, ele está comprando aí, né? Se o mercado voltar, né, não acelerar aqui, a gente volta com o stop estreitado aí. Como eu disse, né, não tem como você acreditar que o mercado ele permaneça tentando, né, aumentando a volatilidade no momento na parte da tarde, né, principalmente agora, aí, meio horário de almoço. Eu já estou ficando sem vantagem vendedora, né? Então, tá bem perto de eu zerar, tá? Aqui a gente vê, né, que o mercado tá voltando um pouquinho, né? Não deu aquela acelerada na venda, não. Significa que eu vou zerar aqui, tá? Aqui já seria um stop mais adequado para essa posição, ainda que tenha estreitado, né? Mas é isso. Deixa eu ver se eu consigo colocar a câmera aqui para falar o último recado. Bom, então vamos lá. Qual que é o resumo, né, do que aconteceu aqui hoje? A gente teve um payroll que, na análise, né, ele veio de uma forma mais dove, o que justificaria a continuidade de venda de dólar, né? Mas o que que acontece, né? Ele esticou o preço, né? Já a gente falou, não dá para vender naquele momento, porque você precisava de outras variáveis, né, que são importantes. O mercado ele dá algum preço para que você possa vender. E como que isso pode acontecer, né? Se já saiu o dado. Porque podem ter pessoas que já estavam posicionando, né? Agentes relevantes que já estavam posicionando antes. Isso não só aqui, como no mundo, né? E o dólar, ele é muito, ele vai muito em correlação. Ele anda muito em correlação na, nos dias de payroll. Então, o que acontece? Nesse momento, a gente pode ser beneficiado com preço porque alguém está reduzindo a sua exposição ou zerando uma posição que tinha. E é o que acontece, né? O mercado vai e puxa globalmente um pouco, né? Dá essa pequena voltada, né? Que foi até mais relevante. Houve uma tentativa de antecipar uma vantagem que poderia começar a acontecer. Não deu muito certo, né? Viu que deu uma. Não chegou a tomar, pegar aquele stop lá de cima, aquela proteção, mas mesmo assim viu que não foi um time adequado, né? O mercado meio que continuou ali com aqueles lotes entrando. Então não foi muito adequado tentar antecipar um pouco, né? Isso acontece muitas vezes porque muitas vezes no payroll, né? Muita volatilidade, às vezes não dá tempo de você esperar uma vantagem, mas na verdade o que acontece? Não é nem que você esperar uma vantagem, é que você pega um preço muito melhor se você dá, às vezes, sabe, um feeling de que vai mudar naquele momento. Mas você vê que feeling não resolveu aí. Aí passou aquele momento de um pouco de calor. É, e aí depois, no segundo posicionamento, né, mantive aquele, não foi um médio, tá?
porque eu estabeleci que seria uma nova operação, olhando outras variáveis, um pouco mais micro, né? E então aumento, né, a posição. E aí o mercado, quando para, né, quando sai aqueles lotes, né, na parte da manhã, o mercado devolve um pouco aí de preço, beneficiando a nossa posição, tá? E nesse momento, né, como chega mais à tarde, né, eu esperaria que fosse mais rápido isso, como chega mais à tarde, o mercado fica menos volátil, menos volátil, mais estreito. Então, o que a primeiro momento era para tentar pegar bastante pontos, né? Acaba pegando menos, porque chegou o momento de estreitar e aí olhando para as vantagens e aquilo que aconteceu do movimento que parecia que seria uma notícia que não piscou, não sei, ficou um pouquinho mais de risco. Mas zerei um para não, porque não queria correr mais risco, aumentar o risco daquilo que eu já estava estabelecido. Então foi isso, né? Operando o payroll bem tecnicamente, né? Entendendo o contexto, a macro antes do dado, o dado sai analisar o número, não só o headline, mas dentro, né, do número de uma forma mais robusta, né? O que está dizendo, né? Qual que é a reação do mercado com relação àquilo, entender alguns parâmetros micro, né? Como às vezes essa zerada, né? Que o mercado acaba dando, redução de exposição, ou uma coisa, né? Principalmente de dados que acabam corroborando muito bem aquilo que uma tendência que já existia de interpretação do dado. Mas é isso, né? Então você faz a operação bem técnico, tranquilo, tem os seus riscos já estabelecidos, você tem que preservar, né? Você tem que olhar e focar na sua curva de longo prazo. A sua curva de longo prazo ela vai oscilar, faz parte do nosso game. O importante é deixar ela oscilando para cima e não estragar tudo em um determinado dia, né? Como dia de payroll. Você pode estragar tudo simplesmente porque está agindo impulsivamente e não baseado de uma forma técnica, né? Como que aconteceu, né? Você imagina se eu vendo quando o mercado bate, né? Você lê o número, vê, o mercado bate lá, dá aquela segurada, né? Volta um pouquinho só, dá aquela segurada, você fala, não, agora então tem que entrar vendido. Você teria tomado bons pontos na cara aí por conta dessa atitude mais impossível. Porque mesmo tecnicamente, como não tem como prever o mercado, mas mesmo tecnicamente você vai passar alguns apuros, né? Você imagina agindo impulsivamente, né? Mas é isso, espero que tenha gostado. Se gostou, dá um like, tá? E continua acompanhando essa série por trás do clique que eu sempre vou trazendo aí como que um profissional de mercado, né, um trader autônomo vai operar isso daqui, pelo menos no meu caso, ok? É isso e a gente se vê. Tenha um excelente dia e ótimos negócios.